Mas vamos então falar o que a gente tem que fazer. Eu penso que sim, as pessoas hoje elas estão muito mais interessadas em ganhar dinheiro e não trabalhar. Inclusive tem gente que fala para mim assim, porque a minha vaga aqui, ela é uma vaga de auxiliar de cozinha, mas as pessoas fazem tudo, né? Então tem bastante, não é bastante serviço, mas é bastante coisas diferentes entre si, né? O serviço até não tem muito porque a minha demanda é pequena, mas ainda assim tem bastante coisas diferentes que a pessoa tem que pensar, tem que aprender, né? Enfim. E as pessoas, só que eu pago muito bem, né? Eu tenho funcionário ali que ganha 13 mil reais, auxiliar de cozinha, então eu pago bem acima da média. Aí as pessoas olham aquilo, elas querem ganhar 2,5 mil. Elas se candidatam para a vaga, mas elas não querem desempenhar a função. E acham ruim tu exigir tudo aquilo. E quer ver uma coisa pior ainda, que aí a gente abre vaga e eu peço experiência. Eu até não peço, assim, experiência, mas normalmente eu seleciono por experiência. E a pessoa diz assim, mas não dá oportunidade. Gente, por que eu com uma vaga que demanda inteligência, assim, capacidade cognitiva, experiência profissional, e que eu pago, em algumas situações, até 3 mil reais, por que eu vou escolher uma pessoa que não tem experiência? E agora eu vou trazer verdades, assim, de novo, né, não é, como é que eu posso, é que, assim, esse assunto que eu falo, ele parece meio polêmico, né, e eu tô trazendo a visão do empresário. Não é desprezar ninguém, porque um dia eu fui uma pessoa que não tinha experiência. E o que eu fiz? Eu busquei vagas que tinham a ver com a minha capacidade, ou seja, vagas menores, vagas que não exigiam. Eu não saí ganhando 3 mil. Meu primeiro salário eu ganhei 800. A questão é, a pessoa sem experiência, sem nenhum tipo de postura profissional, ela quer ganhar 3 mil. E é fato. E aí a culpa é dos pais, né? Os nossos pais, a minha mãe fez muito isso comigo, assim, ela, não, porque tu, né, tem que buscar coisas melhores, e a gente tem que buscar, mas a gente começa por baixo. A gente começa a subir a escadaria pelo primeiro degrau, a gente não vai lá em cima. A gente não tem nem capacidade para sustentar um degrau lá em cima. Então a gente tem que começar por baixo. E essas pessoas têm uma certa ilusão. Então o que eu falo? Porque eu não consegui emprego, eu sempre já fui no McDonald's. Tu já foi no Bob's? Lá eles contratam. Mas lá tem que trabalhar fim de semana e é ruim. Todo mundo que começa um serviço começa trabalhando fim de semana e num lugar ruim, que é mais pesado, que é mais corrido. É isso, a gente vai aprendendo e conforme a gente vai se capacitando e ficando excelente, a gente vai buscando cargos melhores. E é isso, essa é a vida, tá? Enfim, voltando à lógica aqui que eu tava falando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode se contentar em pegar uma pessoa okzinha. A gente tem que pegar uma pessoa acima da média. Essa é a forma da gente ter um lucro maior, em não perder dinheiro. Porque se pega uma pessoa que não para em lugar nenhum, uma pessoa que acha, por exemplo, quer ganhar 3 mil, mas não quer fazer tudo que eu tô pedindo, uma pessoa que quer crescer, mas não quer se esforçar. Então, esse tipo de pessoa é só para te atrapalhar. É só para atrapalhar o andamento da tua empresa. Então, essas pessoas a gente não tem que escolher. Aí vocês vão falar, mas já não tem gente para escolher, né? Já não tem mão de obra qualificada. Aí eu vou cortar todas essas, tô falando, não sobra ninguém na seleção. Isso. E aí entra um outro ponto muito importante. Quando vocês fazem recrutamento, que é trazer o pessoal para olhar a tua vaga, vocês fazem um mau recrutamento. E agora eu de novo vou falar verdades, né? Vou tentar explicar uma coisa assim meio antropológica, não sei bem, uma coisa meio instintiva. Sabe quando a gente vê um cachorro, se eu tenho medo do cachorro, a tendência é o cachorro me atacar ou o cachorro ficar dócil? Se eu tenho medo, tô na frente do cachorro e eu tô com medo, a tendência do cachorro é o cachorro ficar nervoso, é o cachorro ficar ansioso. Por quê? De alguma forma o cachorro sente que eu tô ali inseguro, então ele fica inseguro junto, né? Isso é o que fazia o cara, aquele encantador de cachorro, assim, que eu achava o máximo. Era isso. A gente tinha que mudar a nossa energia para o cachorro mudar a energia dele. Quando ele falava energia, é esse estado de espírito. Vocês lembram das bolinhas que eu já falei em 2 lives passadas? Uma sobre comunicação da outra semana ainda e uma nessa de conflito? A gente tem essas bolinhas e a gente intercala essas bolinhas. Se eu estou numa bolinha que tem uma certa energia, eu vou tender a colocar o outro na outra energia. Energia, entre aspas, né? No outro estado de espírito. Então, se eu entro num processo seletivo, eu, empresária, anuncio a vaga, mas eu estou no desespero, quando a pessoa senta na minha frente, ela vai perceber. De alguma forma, ela percebe porque isso transparece.
Isso sempre transparece. Sabe quando a gente tá com alguém e a gente percebe cara feia, ou a gente sente, não gostei dessa pessoa, ou não tô gostando. A gente sente, tá? A gente, de alguma forma, a gente sempre percebe a energia do outro. E aí, se tu tá numa energia meio de desespero e a pessoa senta na tua frente, ela pensa, se ela tá nesse desespero é porque ela precisa mais de mim do que eu dela. É como se a gente, em vez de escolher, a gente se coloca na posição de ser escolhido. Tá? Então, antes de vocês fazerem o recrutamento e seleção, vocês têm que sair dessa vibe de tomara que venha gente boa. Não é quem vem, vocês buscam. A escolha não é do funcionário, a escolha é tua. Vocês não entram no recrutamento e seleção para ser escolhido, vocês escolhem. Mas se não tem ninguém, não contrata. Abre vaga de novo, cavuca. Não pega. Então, antes de fazer qualquer recrutamento e seleção, vocês precisam mudar a posição que vocês estão. Vocês não são escolhidos, vocês escolhem. O poder está na mão de vocês. E não é poder para submeter o outro, não é isso, tá? Sem mimimi. É poder no sentido de, o bastão está na mão de vocês. A decisão final está na mão de vocês. E ela tem que estar na empresa de vocês. Se der BO na empresa, vocês é que vão resolver. O bastão está na mão de vocês. Então, no recrutamento e seleção não é diferente. O bastão está na mão de vocês. Vocês têm o poder de escolha. Se o funcionário for ruim, sinto informá-los, a escolha foi tua. Se um funcionário faz intriga, cria conflito, parabéns. O problema é teu, tu escolheu. Ju, mas eu não tinha opção. Então agora anota aí que eu vou te dizer como ter opção, tá? Porque tem que sair dessa coisa de não ter opção. Eu concordo que às vezes a gente fica até um tempo, e acontece, tá? Não vou falar que sempre vai estar disponível. Não, mas vocês precisam fazer algo diferente para aparecer coisas assim, tipo, outras oportunidades. Não dá pra gente se submeter é só isso que o mercado me dá, então azar. Não é assim. Então vamos lá, antes da gente começar a fazer o recrutamento e seleção, a gente tem o primeiro passo, assim, primeiro. A gente precisa se posicionar diferente. Quando a gente abrir o recrutamento, as pessoas têm que olhar nossa vaga e dizer, eu quero. Sabe concurso público? As pessoas querem entrar. Para elas é importante. Apesar de a gente ter o maior índice de desistências de concurso público nos últimos anos, como nunca se viu. Por quê? A geração mudou, as pessoas já não têm mais tanto interesse em trabalhar que nem uns condenados ou ouvir um monte de desaforo só por causa de dinheiro, né? Então a geração já tem interesses melhores. Mas vocês precisam fazer com que as pessoas queiram estar ali, que elas disputem aquela vaga. Quando a gente disputa, quando a gente luta por algo, a gente vai dar mais valor. É básico, né? Se a gente ganha de mão beijada, a gente não se importa. Então, vocês precisam fazer as pessoas quererem a vaga de vocês, tá? Como que a gente faz isso? Vocês têm que, primeira coisa, ter uma oferta boa. Primeira coisa. O que é uma oferta boa? Eu, quando anuncio vaga com todos os pontos positivos da empresa, mas eu já coloco também tudo que precisa mesmo, assim. Mas eu boto os pontos positivos. Então, por exemplo, meu salário é um ponto positivo? Eu pago um salário acima do mercado, então eu coloco, tá? Porque eu tenho esse como ponto positivo. Não, o meu salário não é bom. Mas tu tem, de repente, trabalhar só de segunda a sexta? Aqui é só de segunda a sexta. Então coloca, porque as pessoas não querem trabalhar fim de semana. Então, empregos de segunda a sexta chamam mais atenção. Outra coisa que eu coloco também é horário. Muitas vezes o horário de trabalho é um bom horário. Então, tem empresas que eu faço recrutamento e seleção e vai embora nas sextas, 3 horas da tarde. Nossa, chove de gente que quer por causa das 3 horas da tarde. Então, eu coloco em ênfase. Outra coisa também que eu sempre vejo, o que tem de benefício? Tem seguro de vida, tem plano de saúde. As pessoas querem, eu coloco. Tem auxílio alimentação? Eu coloco. Tudo que a empresa tem de benefício, eu coloco. Porque se eu tenho uma empresa com um monte de benefício que atende o desejo, os candidatos vão querer muito mais a minha do que os outros. Faz sentido? Não só eu vou trazer mais gente para o recrutamento, como, teoricamente, a pessoa vai querer se esforçar mais porque ela quer essa vaga, ela não quer essa. Ela até vai trabalhar nessa, se não conseguir a minha. Tá? Então, a gente precisa se colocar como a melhor oferta do mercado. Esse é o primeiro ponto. Como que constrói a melhor oferta? Vocês precisam entender o que as pessoas gostam, o que é importante para elas, e deixar isso muito claro no anúncio. O que eu vejo as empresas fazendo? Não coloca o salário, não coloca qual é a função, coloca só o cargo, assim, mas não fala o que vai fazer, não coloca um monte de coisa. Aí a pessoa vem para a entrevista no escuro, ela não faz nem ideia o que é. Aí faz a entrevista, e quem tá fazendo a entrevista perde tempo, né? E é tempo, porque tu marca, tu chama,
faz a entrevista e daqui a pouco a pessoa diz, não tem interesse, obrigada. Cara, por que perder tempo? Já bota direto, eu boto tudo. Meu anúncio vem tudo já explicado, né? Aí tanto que as pessoas, eu tenho dúvida sobre a vaga. Pois não, qual é a tua dúvida? Minha dúvida é qual é o horário de trabalho. Aí eu sinto aqui no anúncio. Tá, e o salário? Tá no anúncio. Entendi. Mas tem que fazer o quê? Tá no anúncio. Resumo, obviamente essa pessoa nem vai passar, eu nem vou chamar, até porque eu tenho delivery, né, o meu pastel é aquilo, então as pessoas montam, eu quero azeitona, eu quero queijo, eu quero catupiry, eu quero, enfim. Então ela precisa ler um monte de coisa. Se ela não lê nenhum anúncio, ela não vai ler o meu delivery, então essa pessoa já tá excluída, tá? Isso já é uma etapa do processo seletivo, eu boto tudo no anúncio. Enfim, então o primeiro passo é isso, assim, vocês precisam se posicionar diferente e façam um anúncio muito atrativo. E tem que fazer atrativo mesmo, bem atrativo. Eu coloco salário, eu não vejo problema nenhum em colocar salário, desde que seja verdade, tá, gente? Não inventem salário que não é. Não invente. Bota o salário, se ele for um diferencial. Não é diferencial. Aí vamos voltar a uma coisa importante. Não sei se eu já falei aqui, mas enfim, volta e meia eu falo. Teve uma época na minha empresa que eu tinha 7 pessoas trabalhando. Eu tinha 2 de dia e 5 de noite. Quando uma pessoa da noite pediu para sair, eu pensei, vou recontratar mais uma pessoa. E aí eu pensei o seguinte, vou falar com a equipe, o que elas acham? Essa quinta pessoa é tão necessária para as atividades do dia a dia? Aí elas falaram, não muito. O que vocês preferem? Que eu contrate uma quinta pessoa ou que eu aumente o salário de vocês, pegando e dividindo esse valor no salário de vocês? Aí eu aumentei o salário, foi assim que eu comecei a ter um salário acima da média. Hoje eu tenho pessoas que dão conta da mesma coisa ou mais, com um salário melhor, porque eu pego pessoas melhores, né? Sem precisar ter um quadro tão grande. Então aí já começa o lucro. Aí tu vai dizer, Nádio, mas tipo, né, tu só repassou o salário de um. Ainda assim, mesmo só tendo repassado, eu pago menos encargos, menos impostos, menos uma pessoa para criar conflito. Eu tenho uma equipe mais enxuta, mais organizada, e eu tenho pessoas melhores. Porque quando eu anuncio com salário acima do normal, eu vou atrair pessoas melhores. Inclusive, pessoas que estão trabalhando. Um outro exemplo, eu atendi uma vez um hotel, acho que eu também já contei essa história. Se eu ficar chata e repetitivo, me avise. Eu atendi uma vez um hotel, me chamaram, porque eles tinham uma equipe de 8 pessoas de camareira, e no momento eles estavam só com 3. E eles não conseguiam contratar as pessoas entravam, saíam. Bom, obviamente que a gente precisa entender, né, que se as pessoas entram e não ficam, é porque o serviço não deve ser bom, né, ou a escolha é ruim. Mas se a escolha é ruim, por que eles estão escolhendo pessoas ruins? Porque eles estão no desespero. Por que eles estão no desespero? Porque não tinha gente, não tinha currículo. Se eu não tenho gente interessada na minha vaga, obviamente eu preciso melhorar a minha oferta, não tem outra lógica. Gil, mas eu não tenho dinheiro. Bom, então fecha a empresa, assim, não tem mágica, tá? Não existe mágica. Querendo ou não, a gente vai precisar contratar alguém melhor e alguém melhor vai querer mais, é fato. Ok, então aí a gente fez esse levantamento de quanto que estavam pagando nos outros lugares, e nos outros lugares pagavam mais. E aí eu mostrei pro dono. Só que o salário que eu sugeri que ele desse, que era mais do que estava nos outros lugares, porque a ideia era tirar, né, trazer gente a mais. Não vou lembrar os valores, mas vamos imaginar que, sei lá, os outros lugares pagassem 1.800. Aí eu falei, paga 1.850. Porque, querendo ou não, R$50 vai chamar atenção. As pessoas saem de um lugar para o outro por R$50. Então, bota R$50 a mais, 1.850. Só que isso era camareira. Quem ganhava 1.850 era a recepção. A camareira dele, eu tô chutando os valores, assim, mas eu lembro, a lógica é que, sei lá, as camareiras ganhassem 1.700, 1.600, 1.700 e a recepção 1.850. E aí ele ficou ultrajado, o dono falou assim pra mim, como que eu vou aumentar pra 1.850 se o meu recepcionista ganha 1.850? Eu falei, tá aí, grande coisa que o teu recepcionista ganha 1.850. Qual é o problema? Sim, porque o recepcionista tem muito mais estudo e é bilíngue, porque era um hotel, né? Mas qual é o problema? São pessoas diferentes, pode ser até que o recepcionista seja mais qualificado em termos de estudo, mas o camareiro não precisa ter qualificação de estudo, né? Ela precisa ter prática, experiência, ser uma pessoa organizada. Mas o recepcionista estudou muito mais. Mas não tem nada a ver uma vaga com a outra. Tá, mas ele vai achar ruim. Mentira, o recepcionista não ganhava 1.850. Eu sugeri 1.850 e o recepcionista ganhava menos. Era 1.800 ou, sei lá, 1.750. E aí ele falou assim, porque o recepcionista vai achar ruim. Por quê? Porque o outro cargo paga mais. Bom, então o recepcionista sai da recepção e vai trabalhar de camareira. Não parece óbvio para vocês? Então cuidem para não cair nesse lugar. Não, mas eu não posso aumentar porque o fulaninho vai...
Gente, vocês têm que aumentar porque não tem ninguém disponível. Se o fulaninho achar ruim, ele troca de cargo. Ele vai trabalhar de camareira. Claro que ele não vai. Por quê? Porque ele tá trabalhando na área dele. E é assim que funciona. Só que a área dele não é melhor só porque ele fala inglês. A área dele é uma área específica e camareira é outra área específica. Um profissional não é melhor que o outro. Então ele tem que ser valorizado pelo que o mercado paga e pela condição do trabalho. A camareira é muito mais difícil, gente. É muito mais complicado, né? Então eu acho justo que ele, né, ganhe mais. Pelo menos mais do que estava ganhando. Enfim, então esse é só um exemplo para dizer que a gente precisa melhorar a oferta.